Fala aí, galerinha do Max, do segundo ano. Tudo bem? Tudo tranquilo, pessoal? Se ligam, então, dei a minha aula aí sobre Semana de Arte Moderna, né? Espero que tenha ficado claro para vocês que havia essa treta entre os modernistas e os parnasianos, certo? E aí pedi que vocês fizessem somente 6 exercícios sobre o assunto, tá? Na verdade, a gente vai pegar aqui já um pouquinho do modernismo, né? Já vou antecipando um pouquinho das próximas aulas, tá? Fantástico esse poema, já caiu em prova do Enem, inclusive, eu sempre analiso esse poema na minha aula de quinhentismo. Vamos lá. Brasil. O Zé Pereira chegou de caravela, Zé Pereira, o português, né? E perguntou é só uma brincadeira do modo de falar, e claro que pela gramática está errado, né? E perguntou para o Guarani da Mata Virgem, para o índio: sois cristão? Gente, essa pergunta aqui já faz do poema um poema piada. Por que um poema piada? Porque é uma situação inesperada, né? Como é que o português vai chegar, vai ver o cara lá peladão e falar assim: ah, você é cristão também? Isso aqui é uma brincadeira com a ignorância do povo português, né, naquela época, achando que a sua cultura era o máximo e que qualquer tipo de cultura diferente automaticamente estaria errado, né, entre aspas. Aí o índio responde: não, sou bravo, sou forte, sou filho da morte. Percebam, esse verso aqui não é 100% original, digamos assim, não é? Por quê? Obviamente o Oswald pegou esse verso de uma obra do Gonçalves Dias, autor romântico, autor indianista, né? Juca Pirama. Sou bravo, sou forte, sou filho do norte. Meu canto de morte, guerreiros ouvi. Guerreiros descendo da tribo tupi, da tribo pujante que agora é errante, por fado constante, guerreiros nasci, sou bravo, sou forte, sou filho do norte, no canto de morte, guerreiros ouvi, rei, aquela coisa toda. Então veja, quando o eu lírico troca, né, sou filho do norte, para sou filho da morte, minimamente ele diz o seguinte: olha, eu sobrevivi ao massacre que foi a colonização. Porque o índio, né, na época, foi massacrado, isso não é novidade, né? Você estuda a história, sabe mais do que eu. Então a cultura do índio foi extremamente desrespeitada, como é ainda hoje, né, no nosso país. A cultura do índio, inclusive, ela é mais apagada do que a cultura do negro africano aqui no Brasil. Depois temos um verso esquisito, né? Teterê, tetê, quizá, quizá, quecer. Teterê, tetê, isso mesmo. Né? E aí você, lendo várias vezes esse verso, você vai somando aí algumas palavras, digamos assim, algumas sonoridades. Ó, teterê, tetê, quizá, catequizar. Certo? Olha aí. Lá longe a onça resmungava. Por que a onça? Que é um animal típico do Brasil. Aliás, é um dos símbolos do Brasil, né? Se ele falasse o pinguim, eu ia falar, pô, tá de brincadeira. O negro zonzo saiu da fornalha, quer dizer, o negro já estava trabalhando, já estava sendo explorado. Tomou a palavra e respondeu: sim, eu sou cristão, sim, pela graça de Deus. Mais uma crítica aqui. O negro tinha outra cultura, tinha outros costumes, tinha outra religião, e isso muitas vezes no Brasil também foi desrespeitado. Canhã, babá, cum, cum, que parece uma coisa de tribo, né? Mas se você juntar umas palavrinhas aqui, ó, canhã, babá, babaca. Isso aqui é um adjetivo para o português, tá? Por achar que a cultura dele era superior. E fizeram o carnaval. Galera, esse último verso é emblemático. Por quê? O português, o índio e o negro, eles não construíram um país, que é uma coisa séria, né? Fizeram o carnaval. Carnaval é bagunça, carnaval é mistura, carnaval é zoeira, carnaval é alegria, tá? Então tem essa ideia de um Brasil carnavalizado, misturado, zoeira, alegre, que depois vai ser retomado pelo Oswald, pelo próprio Oswald, em seus manifestos, e depois na música do Gonzaguinha. É o que eu mostro na minha aula de quinhentismo, por exemplo. Beleza. Primeira questão, ó, já com um gabaritinho para vocês. Entre as estratégias expressivas de que se vale o poema, só não, olha o não bem grande aí, negritado, só não se encontra a. Então vamos ver o que tem no poema. Letra A.
Reprodução da variedade oral popular da linguagem, sim, o preguntou, por exemplo. B. Referência a verso célebre da literatura brasileira extraído de Juca Pirama, de Gonçalves Dias, sim. Estrutura semelhante à do poema piada, praticado no modernismo, também expliquei o motivo. Utilização de versos brancos e livres, o que é isso? Versos brancos não rimam e versos livres não tem aquela métrica regular que o parnasianismo, né, tanto usava. É só você olhar, professor, vou ter que fazer aquela divisão? Não, cara, não. Relaxa. Ó, é só você olhar o tamanho dos versos. Certo? Aqui. Pô, o verso é pequenininho, né? Olha o verso de baixo. Beleza? Tá na cara que não foi usada uma metrificação regular, tá? Isso que é verso livre. Gabarito letra E, né? O que não tem no poema? Citação de expressões do Tupi-Guarani, do Nhangatu e da língua Iorubá. Realmente não tem. Só você voltar ao texto aí, não tem. 2. Considere as seguintes anotações referentes ao poema de Oswald de Andrade, autor da primeira fase do modernismo, tá? E também é autor que participou da Semana de Arte Moderna, enfim. Depois vou falar sobre ele. Mistura de registros linguísticos, níveis de linguagem e pessoas verbais incompatíveis entre si. 2. Paródia das narrativas que pretendem relatar a fundação do Brasil. 3. Glosa, quer dizer, zoeira, humorística do tema habitual das 3 raças formadoras do povo brasileiro. Contribui para o caráter carnavalizante do poema, o que se encontra em 1, 2 e 3. As 3 aí estão perfeitas, tá? Aliás, é uma ótima análise do poema. Agora temos um poema aí para as questões 3 e 4. Eu não vou analisar esse poema com vocês, porque esse poema ele é muito importante, por isso ele tem na minha aula, tá? De PowerPoint. Quando eu falar de primeira fase do modernismo, aí sim eu vou analisar com vocês, tá? Então aqui eu vou só ler e vou para as questões. Do Manuel Bandeira, também na primeira fase. Poética. Estou farto do lirismo comedido, do lirismo bem comportado, do lirismo funcionário público, com livro de pontos, expediente, protocolo e manifestações de apreço ao senhor diretor. Estou farto do lirismo que para e vai averiguar no dicionário o cunho vernáculo de um vocábulo. Abaixo os puristas. Todas as palavras, sobretudo os barbarismos universais. Todas as construções, sobretudo as sintaxes de exceção. Todos os ritmos, sobretudo os inumeráveis. Pessoal, minimamente, o eu lírico fala o seguinte: eu não quero essa emotividade travada dos parnasianos, essa ausência de emoção dos parnasianos. Eu não quero isso. Eu não quero parar, e para ver o significado de uma palavra para poder colocar na minha poesia. Eu não quero isso. Agora ele vai falar de um outro tipo de lirismo que ele também não quer, que é o do romântico, né, que é exagerado. Então você tem o lirismo parnasiano, que é muito contido, e o romântico, que é o oposto. Ele não quer nenhum nem outro. Estou farto, né, cansado, do lirismo namorador, político, raquítico, sifilítico, de todo lirismo que capitula o que quer que seja fora de si mesmo. De resto, não é lirismo. Será contabilidade, tabela de cossenos, secretário do amante exemplar, com 100 modelos de cartas e as diferentes maneiras de agradar as mulheres, etc. Quero antes, então ele falou que ele não quer, certo? Mas ele falou que ele quer. Quero antes o lirismo dos loucos, o lirismo dos bêbados, o lirismo difícil e pungente dos bêbados, o lirismo dos clowns, dos palhaços de Shakespeare. Não quero mais saber do lirismo que não é libertação. Ou seja, ele quer um lirismo autêntico. Tá? Repito, analisei muito rapidamente, só para fazer as questões. Eu quero explorar mais esse poema e vou fazer na aula de modernismo. Tá? Bom, questão 3. Sobre o poema, o verdadeiro manifesto dos ideais revolucionários do modernismo de 22, só não é possível afirmar que, gabarito letra E, censura já perceptível desde o início pelo título, as teorias de versificação em vigor. Espera aí, o título é poética, não é isso? Gente, bobagem.
Pelo título, realmente, não dá para saber, né? Depois ele vai descer a lenha. Pelo título, não dá para saber, verdade. 4. Pode-se asseverar que os tipos humanos citados, loucos, bêbados, clowns, possuem o mesmo denominador comum, quer dizer, tem uma característica em comum, gabarito D. Desempenham papéis de transgressores, daqueles que quebram as regras sociais e ou a seriedade da vida. Daí o eu poético identificar-se com essas figuras. Excelente gabarito, excelente. Tá? São os transgressores, e eu diria também que são os autênticos, né? Principalmente os loucos e os bêbados. Tá? Muito boa essa ideia, né? Do transgressor, gostei. Vou até incluir na minha aula, confesso, gostei. 5. Penúltima questão que eu pedi a vocês. Os modernistas de São Paulo, em especial Menotti del Pitia e Oswald de Andrade, usavam habitualmente o termo futurismo, mas o faziam em sentido elástico para designar as propostas mais ou menos inovadoras que se opunham às receitas passadistas e acadêmicas, típicas então do parnasianismo, né, principalmente. A polarização futurismo-passadismo servia como tática retórica eficaz, mas também simplificadora. Esse aspecto do discurso modernista, que se apresentava como ruptura com o velho, acabava por atirar na lata do lixo do passadismo manifestações variadas, às quais, diga-se, não raros, os próprios novos estavam atados. Verdade, muitos autores modernistas, apesar dessa crítica ao velho, também praticavam características das escolas antigas. O próprio Manuel Bandeira, que tanto vai criticar essa métrica rígida parnasiana, ele tem um livro só de soneiros. O que eu não acho ruim não, tá? Porque, como eu falei na aula, para você criticar algo, você tem que conhecer. Outra coisa, falavam assim também, se modernistas são sujeitos aí cheios da grana, criticando outros sujeitinhos aí cheios da grana. Mas tem um pouco de verdade aí, claro, mas quando você critica uma classe social da qual você faz parte, eu acho que a crítica fica mais nítida, fica mais verossímil. Por que eu estou dizendo isso? Vou pegar o exemplo do Cazuza, não é? Falando que a burguesia fede. E ele fala, eu também cheiro mal. Porque ele estava inserido naquela classe socioeconômica. Por exemplo, eu, Vinícius, eu posso fazer um texto, escrever uma crônica, falando de uma festa de um jogador de futebol, tá? Com muita grana. Então, aquela festança, né? Bebida, e outras coisas que eu não posso falar nesse horário, certo? Eu não faço parte desse meio. Eu não conheço esse meio. Mas ok, eu posso pesquisar, eu posso visualizar, eu posso, né, especular. Legal, vou fazer meu texto. Se de repente uma pessoa que vive nesse meio fizer um texto, vai sair diferente. Entende o que eu estou falando? Vamos lá. O modernista Oswald de Andrade chegou a dizer que somos todos futuristas, porque somamos um povo de 1000 origens, arribado em 1000 barcos, com desastres e ânsias, aludindo, quer dizer, fazendo referência, assim, gabarito B de bola, à diversidade da nossa composição histórica, étnica e cultural. Isso o Oswald demonstrou em vários poemas, né? Finalizando, mas galera, essa questão 6 não é a cara do nosso vestibular, quando eu falo nosso, o ERJ, né? Mesmo do Enem, que é nível nacional, mas é nosso também, porque traz nome de obra e associa nome de autor. Deixei rolar aí porque, né, já estava no bolo e era para fechar aqui o pacote, tá? Então, gabarito, letra E, relacionando aí nome de autor. Assim, talvez, mesmo você que não curte, de repente, não curte literatura, direito seu, acho uma pena, mas é direito seu, mas algo aí vai sair vai ficar na sua mente. Por exemplo, falou Macunaíma, Mário de Andrade. Isso aí, pô, acho que é muito nítido. Macunaíma, Mário de Andrade. Tá? Memória Sentimental de João Miramar. Aí não sei se todo mundo vai saber, né? Mas é Oswald de Andrade. Enfim,
Algumas obras eu entendo que até a gente acabe guardando o nome do autor. Mas, repito, para a prova nossa aqui, não está valendo, tá? Bom, galera, por hoje é isso. Espero que vocês tenham gostado, que tenham compreendido. Qualquer dúvida aí, claro, é só me procurar, né? Forte abraço, fiquem com Deus e até a próxima. Fui! Fui!